Olá pessoal, mais um vídeo, mais um livro comentado. Dessa vez vai ser um pouquinho diferente essa resenha. Esse livro que eu vou comentar agora, Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, foi na verdade um debate que ocorreu entre o Olavo de Carvalho e o Alexander Dugin em 2011, se eu não me engano, uma coisa assim. Ele ocorreu, na verdade, na internet. Foi iniciativa de algumas pessoas, um grupo de alunos que tinha contato tanto com um quanto com o outro. E como eles atuam em lados opostos da política mundial, tem teorias opostas, diferentes. Então, os alunos conseguiram convencer os dois a criar um debate exatamente sobre esse tema, sobre a nova ordem mundial. Então, esse debate foi travado num blog. Tem primeiro apresenta a biografia de um, depois apresenta a biografia de outro, depois a introdução de um, introdução de outro. Aí tem proposição, réplica, tréplica, enfim. Foi um debate. Foi um debate que houve na internet, num blog. E depois disso, depois de dois anos que ocorreu esse debate foi em inglês, evidentemente, num blog. Eu vou colocar o endereço do blog depois para vocês. E aí esse debate virou um livro aqui no Brasil. A Vide, acho que foi a Vide Editorial, traduziu esse diálogo, traduziu esse debate e publicou um livro, que é exatamente esse aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Tá vendo? Dá para ver, não? Ixi, não dá para ver. É que tá no celular. Bom, vou colocar mais de longe aqui. Ixi, tá ruim de ver, tá ruim de ver. Agora acho que deu. Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Um debate entre Alexander Dugin e Olavo de Carvalho. Tá? Tem a foto dos dois. Por que que tá no meu celular? Um motivo muito simples. Eu acho que eu cheguei a comentar aqui que eu não gosto de e-books. Eu não gosto de ler livros virtuais. Eu gosto de livros físicos. Livro de papel. Ocorre que como esse debate aconteceu na internet, num blog público que todo mundo tem acesso, então na verdade não vale a pena você comprar um livro que ele está inteiro na internet e ele não tem nenhum direito autoral, na verdade. A única coisa que a editora fez foi pegar o que estava na internet, traduzir e publicar. Então todo o conteúdo é gratuito na internet em inglês. Então eu li esse conteúdo todo na época, no próprio debate no site. É claro que eu gosto sempre de mostrar para vocês, então eu baixei o e-book para mostrar para vocês como é que é a capa do livro. A capa do livro brasileiro é essa aqui. Tá? Então, se alguém for procurar, é isso aqui que você vai encontrar. A capa é exatamente essa aqui. Tá bom? Então é isso. Feita a introdução, eu vou colocar na descrição do vídeo, eu vou colocar o link onde tem o blog com o debate completo em inglês. Quem quiser, acessa direto o blog e lê o livro inteirinho ali. Lê o debate inteiro ali e não precisa comprar o livro. Quem preferir livro de papel, a capa é essa que eu mostrei. Você acha em qualquer livraria. É um livro de 200 e poucas páginas. Mas é um livro bem cativante. Você consegue ler bem rapidinho. Então vamos lá. Olavo de Carvalho e Alexander Dugin. Esse é um vídeo polêmico. Bom, Olavo de Carvalho é um cara... nasceu em 1947. Tem 78 anos. É um brasileiro. Trabalhou muitos anos, acho que mais de 40 anos no jornalismo. Foi de repórter, editor, vários cargos em vários jornais e revistas. Foi colunista de muitos deles. E desde 2000 e poucos, 2003, 2004, alguma coisa assim, ele está nos Estados Unidos. Ele foi para ser correspondente do Jornal do Comércio e acabou ficando morando lá. Acabou ficando por lá, conseguiu o green card e ficou por lá. E ele tem um seminário de filosofia que ele leciona para 2, 3 mil alunos.
Claro que isso é via internet, né? Porque ele mora lá na Virgínia, nos Estados Unidos. Então é feito via conferência, alguma coisa assim. Eu não sei porque eu não participo do seminário, mas provavelmente é algum tipo de videoconferência que eles usam. Então tá. É um filósofo também, ele escreveu muitos livros de filosofia, muitos livros interessantes, inclusive. Eu tenho alguns deles, já li alguns deles e tal. Ficou muito famoso pelo livro O Imbecil Coletivo, depois teve a versão 2. Mas escreveu O Jardim das Aflições, que é um livro interessante, embora eu não concorde com a conclusão dele, não deixa de ser um livro interessante. Maquiavel, A Confusão Demoníaca, tem um livro de Descartes também, tem um livro muito interessante de Aristóteles, Os Quatro Discursos. Enfim, ele tem bastante livro publicado aí, bastante obra publicada. É um cara polêmico, porque é um cara conservador, católico, não é muito bem aceito na nossa imprensa, né? Porque a nossa imprensa ela é uma imprensa de opinião única, né? Ela não aceita muito opiniões contrárias. Então ele é um cara bem polêmico, então ele só tem a coluna dele no Jornal do Comércio. E ele tem um jornal eletrônico chamado Mídia Sem Máscara também. Se você jogar na internet, você vai achar lá o site Mídia Sem Máscara. Enfim, ele é um conservador, tá? É isso aí. Então, o principal é isso aqui, a introdução é essa aqui. O Alexander Dugin. Alexander Dugin nasceu em 62, é um russo, pai dele era da KGB, ele também entrou para a KGB, que ainda existe, apesar de ter acabado o regime soviético, a KGB ainda existe. Na verdade, quando caiu o regime soviético comunista, que todo mundo dizia que não tinha propriedades particulares, caiu o regime soviético, no ano seguinte apareceu na lista da Forbes uma dúzia de russos na lista dos maiores bilionários do mundo. Que coincidência, né? Em um ano os caras fizeram alguns bilhões de dólares. Na verdade não fizeram, a gente sabe que o comunismo ele não tem essa utopia de que não existe propriedade privada, é só para trouxa acreditar. Obviamente que não existe propriedade privada e todos os membros do partido e da KGB controlam todas as principais indústrias do país. Então acabou o comunismo, cada um do alto escalão da KGB ficou. Esse aqui ficou com a indústria de gás, outro com a indústria de petróleo, outro com a indústria telefônica e todo mundo virou bilionário da noite para o dia. Na verdade eles já controlavam, só não aparecia na lista dos bilionários porque era um país fechado sob a cortina de ferro. Então é isso aí. Então o Dugin vem dessa mesma leva. Ele é diretor de Sociologia da Universidade Estatal de Moscou, diretor do departamento, e é um dos principais teóricos do neo-eurasianismo, que também é conhecido como nacional-bolchevismo. Tá? Então eu vou, depois, durante o comentário, eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Ele é um dos principais, se não o principal, conselheiro político do Putin, presidente da Rússia. Tá? Então, qual foi a ideia desse debate? A ideia desse debate foi o seguinte: Olavo de Carvalho tem algumas teorias sobre a nova ordem mundial. Tem, na verdade, uma teoria sobre a nova ordem mundial. O Dugin tem outra teoria. São duas teorias bem distintas. Então, o debate confrontou os dois lados e vou dizer para você que até a metade do livro é bem interessante. Depois, infelizmente, partem para alguns ataques pessoais, de parte a parte, tá? Tanto um quanto o outro parte para alguns ataques pessoais, para alguns desafios, algumas coisas assim, que acaba perdendo um pouco o foco. Mas no final, na conclusão, a coisa volta a ter um certo interesse. Então, vamos dizer que no meio do livro tem um certo bate-boca aí meio chato, que não leva a nada, mas o debate em si é muito interessante. A teoria básica do Olavo, que ele sempre ele fala há anos que ele fala dessa teoria. Então, o que eu vou dizer que é o seguinte: eu não vou dizer qual a conclusão que eu tirei desse debate, tá bom? Eu vou dizer qual é a posição de um lado e qual é a posição do outro lado. Se vocês quiserem se aprofundar, vocês leem um livro. E depois que vocês leem o livro, vocês tirem as suas conclusões. Não sou eu que vou tirar as conclusões por vocês, eu tenho as minhas, tá? Em poucas palavras, o Olavo divide o mundo hoje como sendo uma disputa de três poderes, basicamente. O
poder dos grandes capitalistas, que ele chama de metacapitalistas, que são os grandes bilionários do Ocidente, que formam o Clube de Bilderberg, o Conselho de Roma, não sei se é Conselho de Roma ou outra coisa de Roma, Comissão Trilateral, Council on Foreign Relations, assim, eles dominam as principais, inclusive uma boa parte das Nações Unidas, eles dominam a maior parte da mídia ocidental também. Então é um clube formado por bilionários e pessoas extremamente influentes que querem tomar conta do mundo. Eles querem transformar o mundo num governo global, vamos dizer assim, um governo único. Essa é a primeira força. A segunda força que o Olavo coloca é o eurasianismo, é o bloco russo-chinês, que mesmo depois da queda do muro na Alemanha e do fim do comunismo, na verdade, as pessoas que estão lá são as mesmas, né? O comunismo caiu, mas as pessoas que tomaram o poder na Rússia, o Putin e o Dugin, que é conselheiro dele, são pessoas da KGB. Então, só mudou o regime, mas as pessoas que governam são as mesmas. E na China continua. A China abriu a sua parte econômica, mas a parte política continua na mão do Partido Comunista Chinês. Então, a segunda fonte de poder seria o bloco russo-chinês. E o terceiro grupo de poder é o bloco islâmico, formado por todo o mundo islâmico, que é mais de 1 bilhão de pessoas no total, né? Claro que nem todas elas estão incluídas nisso aí. Estamos falando das lideranças. Então, para o Olavo de Carvalho, o mundo, a nova ordem mundial, ela está em constante briga dessas três fontes: o bloco russo-chinês, o bloco ocidental dos bilionários e o bloco dos islâmicos. Então, às vezes eles estão em alianças, dois numa aliança contra outros dois em aliança, dependendo dos pontos que estão em questão no mundo. Então, essa é a visão do Olavo de Carvalho para a nova ordem mundial. A visão do Dugin é diferente. O Dugin é um teórico do nacional-bolchevismo. O que é o nacional-bolchevismo? Ele quer unir o nacionalismo, que seria a parte nazista e fascista, com o bolchevismo, que seria a parte comunista. Então ele quer pegar a parte nacionalista que tem dentro do nazismo e do fascismo e pegar a parte econômica do socialismo e fazer uma junção dos dois. E nessa mistura, como o comunismo é um sistema, comunismo e socialismo é um sistema ele inclui aí uma terceira mistura nesse caldeirão, que é a Igreja Ortodoxa Russa. Então ele faz a mistura do nazismo, as partes que interessam a ele do nazismo, as partes que interessam a ele do socialismo, do bolchevismo, e mais o componente da Igreja Russa. Então ele faz um mix disso aí. Então ele pertence a esse bloco e ele está em luta contra todo o Ocidente. Ele acha que os Estados Unidos e toda a Europa Ocidental formam um outro bloco que está em briga contra ele. A diferença é que ele acredita que o bloco ocidental é liderado pelos Estados Unidos como país. E ele inclusive classifica como o bloco Atlante, que seria do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Então a Europa e todos os Estados Unidos e todos os países da Europa Ocidental. E ele, na teoria dele também, entra o eurasianismo, que é ele diz não, isso aí já vem de antes, ele é um neo-eurasianista, o termo eurasiano já é antigo. Ele diz que a União Soviética ela tem mais relações com a Ásia do que com a Europa. Então ele é a favor da união da União Soviética, da Rússia na verdade, com os países da Ásia, formar um bloco eurasiano, uma mistura da parte europeia da Rússia com toda a Ásia. Então, a teoria dele é esse. E ele escreveu alguns livros e tudo mais, dizendo que desde a origem do mundo, existe sempre uma briga, há sempre uma guerra entre as nações terrestres e as nações marítimas.
Então, desde a época lá de Cartago, desde a época da Antiguidade, sempre houve uma disputa entre as potências terrestres e as potências marítimas. Então ele coloca as potências terrestres como sendo a Rússia, a China, toda a parte asiática ali do bloco eurasiano, o outro lado, que é a parte marítima, é os Estados Unidos, Inglaterra e a Europa Ocidental. E ele coloca os islâmicos também, os muçulmanos, como uma força também. Mas ele quer chamar os muçulmanos para o lado dele, porque para ele o mundo só vai ficar bacana, só vai ficar legal a hora que os capitalistas forem todos destruídos. Então ele vê o mal do mundo é o capitalismo americano, é o imperialismo americano. Então, desse ponto de vista, a Guerra Fria começou de novo, porque você tem uma Rússia comandada pelo Putin, cujo principal assessor político é o Dugin, que está dizendo para as pessoas nesse debate, nesse livro, ele está dizendo, não sou eu que estou dizendo, ele está dizendo que o imperialismo americano tem que acabar, todo mundo tem que ser dizimado nos Estados Unidos, e o mundo tem que ser dominado pelo nacional bolchevismo, que é essa mistura dos bolcheviques, que eram os comunistas que fizeram a Revolução Russa, com uma pincelada de nazismo e fascismo, e com o advento da Igreja Russa. Essa é a concepção de mundo ideal para ele. A diferença entre os dois debatedores é que o Olavo ele é conservador e católico. Ele é um crítico tanto dos bilionários do Ocidente, que formam o primeiro grupo que ele coloca, é um crítico também do eurasianismo, do bloco russo-chinês, e é um crítico também do islamismo. Então ele vê os três blocos de poder e ele acha que os três blocos de poder são ruins. Ele acha que os três blocos de poder são ruins e vão acabar com... na verdade, já estão, através dos seus poderosos recursos, já estão tramando, já estão atrapalhando bastante o mundo. Então o Olavo se coloca como um opositor dos três blocos. A teoria dele é que existem esses três blocos e ele é opositor dos três. Ele acha que nenhum dos três é boa coisa. Enquanto que o Dugin, de certa maneira, também coloca esses três blocos. A diferença é que, no caso, o Olavo coloca o bloco ocidental não como comandado pelos Estados Unidos, comandado por bilionários ocidentais. É claro que tem muitos bilionários que são americanos, mas tem de todos os países do mundo. Então isso não é ele coloca que isso não é não está sob o domínio dos Estados Unidos como país, está no domínio de bilionários que estão espalhados pelo mundo aí. Enquanto que o Dugin coloca esse bloco ocidental como sendo liderado pelos Estados Unidos enquanto país. Então tem essa ligeira diferença entre a concepção de um e de outro. E a segunda diferença é que o Olavo é crítico dos três blocos, enquanto que o Dugin ele é partidário do bloco eurasiano russo-chinês e ele acha que esse bloco tem que destruir os outros, porque o mundo vai ficar mais bonito na hora que todo mundo fizer parte do bloco eurasiano, da ideologia russa-chinesa, nacional bolchevista. Então essa é a diferença. O Dugin participa de um dos blocos. O Olavo critica os três blocos. Tá? E o Dugin chama o bloco islâmico para o lado dele. Porque ele acha que, como o bloco mais forte de todos é o bloco dos Estados Unidos imperialista, então é todos contra os Estados Unidos. Enquanto que o Olavo coloca mais ou menos o seguinte: no campo econômico, o bloco que tem mais dinheiro é esse bloco ocidental, dos Bilderberg, esse pessoal. O bloco que tem mais armas é o bloco russo-chinês. E o bloco que tem mais unidade espiritual é o bloco islâmico. Então cada um é melhor, é mais forte em um dos meios aí. Cada um tem uma vantagem num determinado campo. Tá bom? Então é isso. O que eu estou dizendo aqui, é o que eles falaram aqui na entrevista, no debate, tá? Eu não estou dizendo que um está certo, que o outro está errado, tá bom? Eu estou dizendo qual que é a teoria do Olavo, qual que é a teoria do Dugin.
onde o Olavo se situa, onde o Dugin se situa e o que cada um pensa a respeito desse jogo de poder do mundo, tá bom? Então, se vocês se interessarem, vocês leiam. Eles dão muito, tanto o Olavo quanto o Dugin citam muitos livros. Então, tem uma bibliografia muito grande para você ler, se você quiser entender o lado de cada um, tá bom? Então, o que eu estou falando, o que eu estou dizendo é dando um panorama geral do que foi dito nesse debate. Então, eu acho bem interessante o debate. Esse tema da nova ordem mundial é um tema atualíssimo e esse tema da política global é atualíssimo. Esse assunto de governo mundial, ele data já do final do século XIX. No final do século XIX já tem livros que tratam sobre a ideia de criação de um governo global. Então não é um tema novo, mas é um tema que cada dia está mais atual. Essa ideia de você... E a globalização é uma mão na roda, é praticamente o pontapé inicial de um governo global, né? Para você, agora que você tem na sua tela de computador, você tem informações do mundo inteiro em tempo real, você está a um passo de eliminar as fronteiras e você criar um mundo todo. Aqui já é uma opinião minha, a criação de um governo global é um perigo danado, porque quem é que vai comandar esse governo? Quando você tem vários governos, por exemplo, nós temos aqui um governo aqui no Brasil, a gente está com um problema com esse governo, ou você tem uma disputa acirrada com esse governo, o governo está te perseguindo de alguma maneira, o que você faz? Bom, você pega as suas coisas e vai para um outro país. E para isso que existe o elemento do asilo político. Eu sou um cara perseguido pelo meu governo, então eu vou me exilar num outro governo de outro país que não tem nada contra mim. Se você está dentro de um governo global que só tem um governante, se você tiver um problema com esse cara resolver te perseguir, para onde que você vai pedir asilo político? Você vai pedir asilo político em Marte, em Saturno? Para onde você vai? É um perigo danado, porque a ideia de um governo global, em teoria, pode ser muito utópica, muito bonitinha, mas o risco disso cair num totalitarismo global é gigante, porque você não sabe nas mãos de quem que vai parar isso, né? Então, essa já é uma opinião minha a respeito do governo global, mas é uma ideia que já vem desde o final do século XIX, uma ideia que tem mais de 100 anos, tá? Então, ela continua atual, porque a gente está vendo isso, o mundo está se abrindo cada vez mais, mas não é uma ideia nova, mas apesar de ela não ser nova, ela é atualíssima. Tudo que a gente vê de mobilização no lado russo e nos países islâmicos confirmam que existem esses blocos de poder e eles têm alguma inter-relação entre eles. Então, o debate é interessante. Leiam e tirem as conclusões de vocês, tá bom? Então é isso aí. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link onde tem o debate todo em inglês. Quem souber ler inglês, clica lá e lê o debate inteiro. Quem quiser comprar o livro em português, está nas livrarias, nos sebos, é só acessar e comprar, tá bom? Ficou um pouco grande, ficou com 20 e poucos minutos, mas é um vídeo muito, muito interessante porque ele é muito atual. Tá? É um livro que eu li, terminei de ler já faz um bom tempo, mas eu inclusive reli para poder fazer esse vídeo para vocês, porque é um tema muito atual e ele é bem complexo. Assim, eu dei umas pinceladas por cima, os argumentos que cada um dá em favor da sua hipótese, cada um que leia e tire as suas conclusões, tá bom? Dedinho para cima se você gostou, dedinho para baixo se você não gostou. Se você quiser se inscrever no meu canal, clica lá em inscrever-se no canal. Aí você vai ser avisado pelo YouTube sempre que eu publicar um vídeo novo. Então é isso aí. E esse canal eu utilizo como divulgação das minhas palestras literárias e aulas particulares. Se você tiver interesse, basta você mandar um e-mail para mim. O meu e-mail também está na descrição do vídeo. Tá bom? Ficou bem grande, acho que é o maior vídeo que eu fiz até hoje, mas o assunto é bem atual e bem interessante, vocês vão gostar, tá bom? Uma saudação e até a próxima.